Olá, caros alunos. Vamos aqui para mais um vídeo com o professor João Batista, Geografia, discutindo agora os tipos de rochas. Tá? Então, a classificação dos tipos de rocha, conforme a sua gênese, conforme a sua origem, ela é dividida em três tipos. Rochas ígneas ou magmáticas. Eu botei aí a cor vermelha porque ígnea é a cor do magma, é a cor vermelha. Então, ígneas ou magmáticas. Segundo aí as rochas metamórficas, tá? Meta, transformação, mórfica, transformação na forma, são as rochas que sofreram transformação na rocha. E por fim aí as rochas sedimentares, aquelas que surgiram a partir de outras rochas pré-existentes através do rompimento, da quebra, né, da sedimentação aí de rochas, tá? Então inicialmente a gente vai fazer uma introdução aí falando sobre o que é a litosfera. A litosfera é a camada superficial e sólida da Terra. Ela é composta por rochas que, por sua vez, são formadas pela união natural entre os diferentes minerais. Assim, em razão do caráter dinâmico da superfície terrestre, então lembre-se aí que, embora a gente pense que a natureza ela é parada, ela é estática, ela não é. Ela está em constante dinamismo aí e a superfície terrestre também, tá? Através de processos como o tectonismo, o intemperismo, a erosão e muitos outros. Existe aí uma infinidade de tipos de rochas, ok? Dessa forma, foram elaborados aí vários tipos de classificação das rochas. A forma mais conhecida concebe-se a partir de sua origem, isto é, a partir do processo que resultou na formação dos seus diferentes tipos. Nessa divisão, existem aí três tipos de rocha, como a gente já falou anteriormente. As rochas ígneas ou magmáticas, né, formadas aí a partir do magma. As rochas metamórficas, que sofreram aí processos de elevada temperatura e pressão. E as rochas sedimentares, aí, que vão surgir a partir do rompimento, aí, da quebra, da ruptura aí, de outras rochas pré-existentes. Tudo bem? Então nós temos aí, segundo a origem, três tipos de rochas: rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Vamos falar aí do primeiro tipo, as rochas ígneas ou magmáticas. Tá? Nós já falamos durante outra aula aí que as rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. Tá? Elas costumam apresentar uma maior resistência e subtipos geologicamente recentes e de formações antigas. Essas rochas ígneas ou magmáticas se subdividem em dois tipos: as rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas e as rochas ígneas ou vulcânicas, extrusivas ou vulcânicas, ou o segundo tipo aí, né, que a gente vai já ver aí, as rochas ígneas intrusivas ou plutônicas. Lembra de quando a gente falou durante a última aula, na última aula online aí, a gente discutiu aí esses tipos de rocha aí, tá? Então, rochas ígneas extrusiva, ex é fora. Então, rochas ígneas extrusivas, o resfriamento do magma acontece fora, ou vulcânicas. Tá? Lembra aí que quando o vulcão ele espelha a lava, esse resfriamento, essa solidificação daquela lava vai acontecer aí na superfície, fora da crosta terrestre. Então, o que são rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas? São aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma expelido em forma de lava por vulcões, formando a rocha na superfície e em áreas oceânicas. Então, rochas ígnea extrusiva, o resfriamento do magma acontece na superfície ou dentro da água do oceano. Como nesse processo a formação da rocha é rápida, ela resfria rapidamente, ela apresenta características diferentes das rochas intrusivas. Um exemplo de rocha ígnea extrusiva que se solidifica fora aí na superfície é o basalto. Então nós temos aqui, tá, aí um processo de constituição do basalto. A lava ela vai ser expelida pelo vulcão, vai descer pela encosta e depois ela vai resfriar.
A rocha formada a partir do resfriamento da lava na parte externa do vulcão, como exemplo aí nós temos o basalto. Ok? Vamos agora para o segundo tipo de rocha ígnea, ou seja, rocha também magmática, intrusiva ou plutônica. In significa dentro. Então, rochas ígneas intrusivas ou plutônicas são aquelas que se formam no interior da Terra, dentro da Terra, geralmente nas zonas de contato entre a astenosfera e a litosfera, em um processo constitutivo mais longo. Nós vimos que o resfriamento aí do magma na superfície ele é rápido. Já nas rochas ígneas intrusivas, esse resfriamento é mais longo. Por quê? Porque esse calor aí, essa rocha, esse calor está preso nas camadas das camadas internas da Terra. Então ele vai resfriar, mas de uma forma bem lenta. Elas surgem aí na superfície somente através de afloramentos que se formam graças ao movimento das placas tectônicas. Se não houver um afloramento e não houver um movimento de placas tectônicas, essa rocha ígnea intrusiva vai continuar lá nas camadas dentro da Terra. Tá? Então, mas por outro lado, se houver movimento das placas tectônicas, pode haver aí o afloramento, como ocorre na constituição aí das montanhas. Um exemplo aí de rocha ígnea intrusiva é o gabbro, essa rocha aí escura que a gente está vendo na tela agora. Tá? Então, nós temos lá o basalto como exemplo de uma rocha ígnea extrusiva. Por quê? Porque a solidificação dela acontece na superfície. Tá? E nós temos o gabbro, um exemplo aí de uma rocha ígnea intrusiva. Por quê? Porque a solidificação dela acontece dentro da Terra, somente a partir do movimento das placas tectônicas é que há um afloramento dessa rocha aí, é que ela chega à superfície. Tudo bem? Então nós temos rochas ígneas intrusivas e rocha ígnea extrusiva. Extrusiva, solidificação na superfície, fora. Rocha ígnea intrusiva, solidificação dentro, nas camadas da Terra. Rocha ígnea extrusiva, solidificação lenta. Rocha ígnea intrusiva, solidificação aí rápida. Tudo bem? Espero aí que vocês tenham compreendido os dois tipos de rocha aí, ígneas ou magmáticas. Vamos agora para o segundo subtipo de rocha aí, conforme a origem, tá? As rochas aí metamórficas. Como a gente já discutiu agora há pouco, meta significa transformação, mórfica, transformação aí na forma. Então, rochas metamórficas são aquelas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes, chamadas aí de rochas-mãe, sem que essas se decomponham durante o processo, que é chamado de metamorfismo. Lembra daquela música do Raul Seixas que dizia assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. As rochas também preferem ser essa metamorfose ambulante. Elas não querem ter a mesma forma sempre, então elas estão em constante dinamismo. Esse metamorfismo acontece quando a rocha original é transportada para outro ponto da litosfera, que apresenta temperatura e pressão diferente do seu local de origem. Ela altera as suas propriedades mineralógicas, transformando-se em rochas metamórficas. Um exemplo de rocha metamórfica que a gente utiliza muito no nosso dia a dia é o mármore, utilizado aí nas cozinhas aí, nos balcões de cozinha e em muitas mesas aí, em peças aí decorativas aí. Então o mármore aí é uma rocha metamórfica. Ela sofreu aí metamorfismo, tá? Tá aí um exemplo aí do mármore, né? Que surgiu a partir do metamorfismo, a transformação aí do calcário. Então a rocha mãe do mármore é o calcário. O mármore é a rocha aí que sofreu modificação na sua de temperatura e de pressão e vai dar origem ao mármore. O calcário é a transformação, ou melhor, o mármore é a transformação do calcário. Vamos agora para o terceiro tipo. Nós já vimos aí as rochas ígneas ou magmáticas, já vimos as rochas metamórficas. Agora nós iremos aí ver o terceiro tipo, o mais comum aqui para nós, uma das mais importantes, nós vamos já ver por quê. Então tá aí, rochas sedimentares são rochas que se originaram a partir do acúmulo de sedimentos. Rochas que existiam, elas vão se decompor, vão se desmanchar, vão se romper, né? Então esses sedimentos que são o que? São partículas de rochas.
Uma rocha pré-existente sofre com a ação dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, desgastando-se e segmentando-se, ou seja, quebrando em inúmeras partículas, ou seja, esse processo de quebra é chamado de meteorização. Em seguida, esse material, esse pó, essa argila, etc., é transportado pela água e pelo vento para as outras áreas, normalmente áreas mais baixas, onde se acumulam e, a uma certa pressão, unem-se e solidificam-se novamente, num processo chamado diagênese. Quando as partículas se agregam, se juntam novamente, nós temos aí a diagênese, formando aí novas rochas. Esse tipo de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação de fósseis. Então, os fósseis aí são um exemplo claro aí de algum objeto encontrado aí em rochas sedimentares, que por esse motivo só podem ser encontrados aí, como já foi dito, nas rochas sedimentares. Além disso, também nas bacias sedimentares é possível a existência aí do petróleo, um recurso mineral muito importante para a sociedade contemporânea, porque é a partir do petróleo que é feito aí a gasolina, que é feito a querosene, que é feito o diesel, que é feito o plástico e outros inúmeros derivados aí, tá? Como exemplo de rocha sedimentar aí, a gente destaca aí o calcário. O calcário, para quem não conhece, pessoal, é o mesmo material que é feito aquele giz antigo que os professores utilizavam aí para escrever no quadro, naqueles quadros negros aí, tá? O calcário em contato com a água, ele vai se desmanchando, vai virando muita areia. Então o calcário aí é uma rocha sedimentar, tá? Então eu espero aí que vocês tenham conhecido aí um pouco mais dos diferentes tipos de rocha. Isso é importante por quê? É importante para a realização de práticas econômicas, como por exemplo a exploração do petróleo nas bacias sedimentares, ou do mármore, que é uma rocha aí metamórfica, não é? Ou até mesmo aí de outras rochas aí que são utilizadas aí principalmente na construção civil. Então aí nós temos aí os benefícios aí econômicos que o conhecimento lhes traz. Além disso, tal compreensão possibilita aí o entendimento dos processos de formação da Terra, do relevo e dos ciclos de transformações aí que acontecem aí constantemente na superfície terrestre. Então, lembrando que embora a gente pense que essas partes físicas, que as rochas elas estão aí fixas, elas não estão, elas estão aí sofrendo aí intensos processos de transformação, tá ok? Como já disse Raul, eles aí estão também sofrendo muito essa metamorfose aí ambulante aí, principalmente aí causada pelos agentes físicos aí na superfície terrestre, agentes aí da natureza, tá? Espero aí ter contribuído para o aprendizado de vocês, pessoal, e muito obrigado aí. E até a próxima. Um abraço.